Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. O nosso objetivo é trazer as reflexões e ensinamentos do Mestre Jesus, conectando com as pesquisas científicas e os nossos livros científicos do mundo moderno, tá? Para nós darmos início, vamos fazer a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor, pura bondade, que a Tua luz possa resplandecer em nossas mentes e coração, para que assim possamos aprender, refletir e transmitir as boas vibrações, a fim de que todos cresçamos juntos. Que assim seja. Muito bem, e para nós darmos início então a essa nossa reflexão, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, comentado por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E o tópico de hoje é o seguinte: Lucas, capítulo 6, versículo 35. Todavia, amai aos vossos inimigos. Compaixão e socorro. Não apenas os nossos adversários costumam cair. É preciso entender que as situações constrangedoras não aparecem unicamente diante daqueles que não nos comungam os ideais, cujas deficiências, por isso mesmo, estamos naturalmente inclinados a procurar e reconhecer. As criaturas que mais amamos também erram, como temos nós errados, e adquirimos compromissos indesejáveis, como tantas vezes abraçamos problemas difíceis de resolver. E todos eles, os irmãos que se resvalam na estrada, de certo pedem palavras que os esclareçam e braços que o levantem. Tanto quanto nós na travessia das trevas interiores, quando as trevas interiores nos tomam de assalto, reclamam compaixão e socorro, ao invés de espancamento e censura. Ainda assim, compaixão e socorro não significam aplauso e conivência para com as ilusões de que devemos desvencilhar-nos. Em verdade, exortou-nos Jesus a deixar conjugados o trigo e o joio na gleba da experiência, de vez que a divina sabedoria separará um do outro no dia da ceifa. Mas não nos recomendou sustentar reunidos a planta inútil e a praga que a destrói. À vista disso, a compaixão e o socorro expressam-se no cultivador através da bondade vigilante, com que libertará o vegetal proveitoso da larva que o carcome. O papel da compaixão é compreender, a função do socorro é restaurar. Mas, se a compaixão acalenta o mal reconhecido, a título de ternura, converte-se em anestesia da consciência. E se o socorro suprime o remédio necessário ao doente, a pretexto de resguardar-lhe o conforto, transforma-se na irresponsabilidade fantasiada de carinho, apressando-lhe a morte. Reconhecendo, pois, que todos somos suscetíveis de queda, saibamos estender incessantemente compaixão e socorro aonde estivermos, sem escárnio para com as nossas feridas e sem louvor para com as nossas fraquezas, agindo por irmãos afetuosos e compassivos, mas sinceros e leais uns dos outros, a fim de continuarmos todos juntos na construção do bem eterno, trabalhando e servindo, cada qual de nós em seu próprio lugar. Que assim seja. Muito bem. Esse evangelho bendito vem nos falar um pouco sobre o mal, sobre como nós podemos e devemos lidar com o mal que há em todos nós que ainda estamos nesse estágio de evolução que o planeta Terra sustenta no mundo moderno, né? Isso significa que quando Jesus fala sobre os inimigos, né, a forma de lidar com os inimigos, ele pede que nós sejamos também muito empáticos. O que quer dizer isso? Empatia para com os nossos inimigos. Significa que se nós temos desafeto por alguém, é muito fácil olharmos os defeitos dessas pessoas. É muito fácil e brilha na nossa frente a parte
difícil, a parte negativa, o lado sombra que há neste indivíduo que é chamado inimigo, tá? Agora, o que nós temos que refletir é que todos os nossos amigos e amados também têm lado sombra. E às vezes a gente ignora isso. A gente olha só o lado que nos convém. E nós temos um lado sombra. E a gente também, muitas vezes, faz de conta que este lado não existe, exalta as próprias virtudes e esquece que todos têm virtudes e lado sombra. E aí, Jesus vem falar, e Emmanuel reflete de uma forma brilhante, como nós devemos reconhecer que todos têm este lado ainda mal e que precisam de ajuda e amparo para se reerguer, para se levantar e melhorar. Então, o que a reflexão de hoje nos traz é uma demanda da necessidade de sermos mais empáticos, que tenhamos mais compaixão ao analisar as situações e os defeitos daqueles que nos cercam. Quando nós olhamos para nós mesmos e para aqueles que amamos de uma forma inteira, isso fica mais fácil. Como disse Jesus, isso não é sinônimo de passar a mão na cabeça de quem está errando, tá? Não é isso. Nós devemos amar, mas ao mesmo tempo ajudar a corrigir, a melhorar, né? Por exemplo, tem muita gente que vai para os extremos, tanto de condenar para sempre os inimigos, quanto de dar amor, entre aspas, a pretexto de amor, dar excesso de carinho e proteção excessiva para aqueles que amam. E aí nós vemos, por exemplo, muitos pais que passam a mão na cabeça dos filhos, fazem encobertamento de erros e aí esses crescem de uma forma imatura internamente, sem aprender a assumir as responsabilidades sobre os erros e, consequentemente, não conseguindo desfrutar da real capacidade íntima de cada um de criar a sua própria vitória e o seu próprio caminho, né? Então, cuidado. A separação do joio e do trigo, ela é um processo. Ela não é algo que a gente faz bruscamente, porque senão a gente arranca também as plantas boas e não somente as ruins, né? Sejamos sapientes. E para a gente continuar essa reflexão, nós vamos ler o nosso livro amado, Jesus no Lar, ditado por Neio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o tópico 42, a mensagem da compaixão. Dentro da noite clara, a assembleia familiar em casa de Pedro centralizara-se no exame das dificuldades no trato com as pessoas. Como estender os valores da Boa Nova? Como instalar o mesmo dom e a mesma bênção em mentalidades tão diversas entre si? Findo o longo debate fraternal, em que Jesus se mantivera em pesado silêncio, João perguntou-lhe preocupado: Senhor, que fazer diante da calúnia que nos dilacera o coração? Tem piedade do caluniador e trabalha no bem de todos, respondeu o celeste mentor, sorrindo, porque o amor desfaz as trevas do mal e o serviço destrói a ideia desrespeitosa. Mestre, ajuntou Tiago, filho de Zebedeu, e como agir perante aquele que nos ataca brutalmente? Um homem que se conduz pela violência, acentuou o Cristo bondoso, deve estar louco ou envenenado. Auxiliemo-lo a refazer-se. Senhor, aduziu Judas, mostrando os olhos esfogueados. E quando o homem que nos ofende se reveste de autoridade respeitável, qual seja a de um príncipe ou de um sacerdote, com todas as aparências do ordenador consciente e normal? A serpente pode ocultar-se num ramo de flores, e há vermes que se habituam nos frutos da bela apresentação. O homem de elevada categoria que se revele violento e cruel é um enfermo ainda assim. Compadece-te dele,
porque dorme num pesadelo de escuras ilusões, do qual será constrangido a despertar um dia. Ampara-o como puderes e marcha em teu caminho, agindo na felicidade comum. Mestre, e quando a nossa casa é atormentada por um crime, como procederei diante daquele que me atraiçoa a confiança, me desonra o nome ou me ensanguenta o lar? Apieda-te do delinquente de qualquer classe, elucidou Jesus. E não desejeis violar a lei que o próximo desrespeitou, porque o perseguidor e o criminoso de todas as situações carrega consigo uma abrasadora fogueira. Uma falta não se resgata outra falta, e o sangue não lava sangue. Perdoa e ajuda. O tempo está encarregado de retribuir a cada criatura de acordo com o seu esforço. Mestre, atalhou Bartolomeu, que fazer do juiz que nos condena com parcialidade? Tem compaixão dele e continua cooperando no bem de todos os que te cercam. Há sempre um juiz mais alto, analisando aqueles que censuram ou amaldiçoam, e além de um horizonte, outros horizontes se desdobram, mais dilatados e mais luminosos. Senhor, indagou Tadeu, como proceder diante da mulher que amamos quando se entrega às quedas morais? Jesus fitou-o com brandura e inquiriu por sua vez. Os sofrimentos íntimos que a dilaceram dia e noite não constituirão por si sós aflitiva punição? Fez-se balsâmico silêncio no círculo doméstico. E logo ao perceber que os aprendizes haviam cessado as suas interrogações, o Senhor concluiu: se pretendemos banir os males do mundo, cultivemos o amor que se compadece no serviço que constrói para a felicidade de todos. Ninguém se engane. As horas são inflexíveis instrumentos da lei que distribui a cada um segundo as suas obras. Ninguém procure sanar um crime praticando outros crimes, porque o tempo tudo transforma nessa terra, operando com as labaredas do sofrimento ou com o gelo da morte. Que assim seja. Que reflexão profunda e esclarecedora, né? Quem de nós não passa por esses problemas mencionados pelos discípulos, de calúnia, de crimes, de sermos traídos a confiança, no nosso dia a dia, no círculo público, no círculo familiar ou de relações? E a tudo Jesus responde com uma resposta muito direta. Como agir, Senhor Jesus? E ele responde: com amor, com paixão. Não é deixar que as coisas se repitam, indefinidamente, sem que você se precavina, mas tenha a certeza de que orando e pedindo por aquele que erra, você vai estar fazendo um bem para si mesmo. Por quê? No mundo, o mal ainda é uma ferramenta para ensinar aqueles que precisam crescer através das dores. Porém, ai da mão daquele pela qual o escândalo vier. O tempo age implacável na nossa terra e ele sempre vai seguir os seus desígnios através das leis divinas. O que quer dizer isso? Quer dizer que todos aqueles, todos nós, porque todos nós ainda erramos, mas todos aqueles erros e crimes que nós consideramos graves serão restituídos àquele que o praticou no tempo de Deus, porque a sua lei é perfeita. Ninguém fica sem aprender ou se quitar na sua consciência com os débitos realizados de alguma forma, porque é necessário para a evolução. Ninguém sai dessa terra até que tenha acertado o último centil, Então, é muito importante que nós compreendamos que carregar a maldade, carregar remorso, carregar rancor no nosso coração, na nossa alma, é uma brasa que a gente tenta jogar e acaba não conseguindo se livrar dela. E vai queimando
a nós mesmos, deteriorando a nós mesmos. Então, a recomendação de Jesus: perdoa, ora, segue adiante, trabalha, faça a sua parte, porque as leis de Deus cumprirão sempre os propósitos superiores. Todo mundo arca com as suas próprias responsabilidades. Dentro deste contexto bonito, nós hoje vamos refletir sobre um artigo científico cujo título é o seguinte: Devolvendo o bem pelo mal. Como ser visto como um indivíduo simpático? Esse artigo científico ele foi publicado no Journal, que tem como título Psychological Reports, ou seja, relatórios psicológicos, pelos autores Jay Hewitt e Morton Goldman. Basicamente, esse artigo científico foi feito um estudo, onde os autores pegaram pares e cúmplices, pessoas que se conheciam, e pediram a um indivíduo que falasse necessariamente algo bom ou algo ruim sobre o outro. Este outro tinha que responder como ele se sentia com relação à afirmativa que foi feita. E aí, quem fez a afirmativa tinha que se explicar depois para aquele que fez a réplica, né? Ou seja, ia e voltava para que se esclarecesse afirmativas boas e negativas. No final das contas, o autor percebeu que todas as pessoas que devolviam algo bom quando recebiam um comentário ruim se tornavam pessoas mais simpáticas porque elas conseguiam explicar e compreender o porquê daquele comentário e exaltavam o lado positivo de quem tinha feito um comentário negativo, por exemplo. E depois, a empatia, a sintonia entre quem fez um comentário negativo e aquele que escutou e fez uma réplica positiva e ouviu uma explicação, uma compreensão, se uniam. Eles se tornavam mais simpáticos, mais conectados. Ou seja, quando nós ouvimos algo ruim e retribuímos com algo positivo sobre aquela pessoa, é uma lição que aquela pessoa abraça para si e ela passa a refletir sobre coisas boas em nós também. E nós podemos aumentar uma conexão ou criar um vínculo mais forte de união entre as pessoas dessa forma. Por isso, devolvendo o mal com o bem, que é os ensinamentos que Jesus nos traz, né? Ou seja, a reflexão do Evangelho de hoje, da passagem do livro, nós temos que aprender que Deus é perfeito e que Ele age perfeitamente através das suas leis, que vale para todos. E se nós fizermos a nossa parte, o bem, o melhor e o nosso crescimento, nós estaremos sempre trazendo benefícios para nós mesmos e para a humanidade, consequentemente, né? Que assim seja. Então, para nós encerrarmos, vamos fazer a nossa prece. Deus, Pai de amor e bondade, que saibamos nos inspirar por esses anjos e mentores de luz, de tanto amor que nos guiam e orientam, para que consigamos, Senhor, refletir antes de dar qualquer pensamento, palavra ou retorno negativo aos que nos cercam, para que sejamos fontes de luz, refletindo o Teu amor e confiando nas Suas sagradas, eternas leis, ó Pai. Ilumina os nossos corações, olha por aquelas necessidades que trazemos dentro de nós e nos dê a Tua luz e a Tua paz. Que assim seja. Muito obrigado por nos acompanhar mais uma vez. Namastê e até a próxima.